Fala, investidor! Pessoal, quanto tempo leva para que os seus dividendos superem os seus aportes? Bom, nesse vídeo nós vamos juntos conduzir um estudo para saber quanto tempo em média os dividendos eles levam para superar o nosso aporte recorrente. Nesse vídeo 3 pontos vão ficar muito claros para você como investidor de longo prazo. A importância de você escolher boas empresas que vão gerar bons dividendos, a importância de você reinvestir os dividendos e também, acima de tudo, como que os juros compostos eles trabalham a favor do seu patrimônio no longuíssimo prazo. Pessoal, por fim, ao longo desse vídeo eu vou trazer para vocês aqui 3 condutas importantes que, se corretamente adotadas pelo investidor, conseguem acelerar bastante esse processo dos dividendos suplantarem os aportes num período de tempo muito mais curto. E vocês vão perceber que essas são condutas simples e pouco divulgadas aí no mercado financeiro. Se esse vídeo te ajudar, pessoal, eu peço que você fortaleça o nosso canal se inscrevendo, deixando o seu like e comentando aí qual é a ação que você está comprando agora nesse mercado de baixa. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, e para a condução do nosso estudo, as premissas básicas adotadas aqui foi de que essa carteira de investimentos ela vai gerar um retorno de 12% ao ano. Eu escolhi essa taxa de retorno porque é uma taxa totalmente alcançável e o próprio CDI ele já supera essa marca se a gente pegar o acumulado ao longo das últimas décadas. Entretanto, vamos trabalhar aqui com a rentabilidade relativamente mediana, que é essa rentabilidade de 12%. Vamos considerar que essa carteira de investimentos ela está produzindo um dividend yield anual de 8%. Então o investidor ele fez uma pré-seleção de ações boas pagadoras de dividendos, ou seja, ações blue chips, ações já mais maduras. Então essas ações maiores elas têm uma perspectiva menor de crescimento e por isso a gente vai trabalhar com uma valorização aqui de 4% ao ano. Tá? Então se a gente considerar os dividendos de 8% mais a valorização dos ativos de 4%, a gente chega a uma taxa de retorno anual de 12%. Perceba aqui, pessoal, que a força motriz dos nossos investimentos vão ser justamente aqui, ó, o reinvestimento dos dividendos. Tá? Então mês a mês aqui o investidor ele vai receber algo na faixa de 0,66% de dividend yield, tá? E ele vai reinvestir nessa carteira visando aqui o crescimento patrimonial ao longo dos anos. Tá? Considerando então essas premissas básicas, quanto tempo que demoraria aí para os dividendos superarem os aportes do... Pessoal, então considerando que o nosso investidor ele realizou aqui o seu primeiro aporte em janeiro de 2018, foi um valor fixo de R$1.000 que foi reinvestido todos os meses ao longo de 20 anos, tá? E a gente considerou aqui também que ele reinvestiu, pessoal, todos os dividendos recebidos, tá? Então a primeira conduta muito importante para que você tenha um bom desempenho a longo prazo é reinvestir os seus dividendos, tá? É imprescindível que você pegue todo o retorno que a carteira está gerando e reinvista nela mesma, principalmente nos anos iniciais, tá? Então isso aqui é muito importante para você acelerar a sua caminhada em direção à liberdade financeira. Pessoal, agora depois de 8 anos investindo, esse investidor ele conseguiu, enfim, no final do ano de 2025, que os seus dividendos eles superassem os seus aportes mensais, tá? Então os dividendos recebidos mensalmente agora estão na ordem de R$1.015. Olha só que coisa interessante. Ele pode agora pegar esses dividendos, reinvestir e continuar com os aportes fixos. E o que esse investidor ele vai conquistar ao longo de 20 anos? É importante destacar aqui, pessoal, que ao final de 10 anos, ou seja, em dezembro de 2027, o dividendo recebido por esse investidor ele já supera em 40% o seu aporte recorrente, ou seja, ele aporta R$1.000 e a própria carteira agora está aportando R$1.426 para esse investidor, aumentando a sua bola de neve a longo prazo. Mas vamos supor aqui que esse investidor ele não parou nos 10 anos e conduziu toda essa trajetória de investimentos ao longo de 20 anos, visando ali um complemento de aposentadoria. O que esse investidor conseguiu então alcançar? Bom, pessoal, então depois de 20 anos, esse investidor ele conseguiu acumular um patrimônio de R$885 mil, que vai prover para esse investidor um complemento de aposentadoria na ordem de R$5.841, tá? Cabe destacar aqui uma coisa muito interessante, do bolso desse investidor só saiu efetivamente R$229 mil, tá? Os R$1.000 recorrentes que ele ia aportando todos os meses. Entretanto, a própria carteira ela já começa a reinvestir nela mesma com os dividendos reaplicados. Com isso, ele conseguiu acumular esse patrimônio aqui gigantesco de 885 mil. Só agora analisando o gráfico que reflete a evolução patrimonial desse investidor ao longo dos 20 anos, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que os juros compostos no início da evolução patrimonial, eles não têm tanta potência assim, né? Na verdade, eles começam realmente a fazer diferença a partir ali do 10º ano. Por isso que é muito importante você ter e cultivar essa visão de longo prazo, justamente porque a variável exponencial da equação dos juros compostos é o fator tempo. Então tem que estar comprado na ação durante bastante tempo, reinvestindo os dividendos. E uma conduta muito importante para você que quer acelerar sua liberdade financeira é reforçar os seus aportes,
principalmente no início, pessoal. Então aqui no final já não faz tanta diferença o investidor ficar reforçando seus aportes. Então, na verdade, o fator mais importante para esse investidor, para que ele acelerasse ainda mais o seu processo de enriquecimento aqui, seria reforçar os seus aportes, principalmente aqui no início da caminhada. Bom, meu amigo, então uma conduta muito importante para você como investidor que quer acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo é justamente reforçar os seus aportes no início. Principalmente porque o patrimônio acumulado nos 5 primeiros anos iniciais são justamente o patrimônio no qual os juros compostos eles vão render por mais tempo, tá? Então no final da sua trajetória não é tão importante você reforçar os aportes. Você já pode começar a partir lentamente para a fase de fruição, mas no início é muito importante que você se esforce para dobrar ou triplicar esses aportes. Então recebeu ali um 13º, uma férias, uma bonificação, se esforça aqui nos anos iniciais justamente para dobrar ou triplicar esses aportes, porque isso aqui vai fazer diferença depois de 10, 12 anos. Até porque a gente sabe que os juros compostos eles têm mesmo ali um poder incrível quando se trata de investimento a longo prazo. Pessoal, a terceira conduta que você pode adotar para acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo é justamente aumentar a sua taxa de retorno anual, tá? E como é que você consegue uma taxa de retorno anual elevada? Bom, escolhendo ativos de qualidade e comprando nos momentos certos, tá? É muito importante, pessoal, que você aproveite ali o ciclo de mercado para pagar barato na ação, porque uma ação que você paga barato nela, ela acaba gerando um yield on cost maior para você, ou seja, o dividendo recebido ele vai ser maior do que 0,66% ao mês. Então esse dividendo ele vai te ajudar a reforçar os aportes e vai ajudar você a acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo. E não é muito difícil selecionar essas ações. Então, como a gente pode ver aqui, a própria ação da Klabin, ela entregou um retorno aqui nos últimos 10 anos de 315%. Então imagina que a Klabin fosse um dos ativos que tivesse aqui na sua carteira de investimentos de longo prazo nos últimos 10 anos. Então a Klabin iria gerar um retorno muito acima desses 12% anuais, se a gente considerar a valorização do ativo mais os dividendos reinvestidos na ação. E uma outra coisa muito importante é você aproveitar os momentos ideais para comprar essas ações de altíssima qualidade, pagando barato nelas. Exemplo é justamente esse ciclo de mercado pelo qual nós estamos passando agora. Então a gente olha aqui o preço sobre o lucro atual da bolsa na casa dos 5,2 e olhando pelo retrovisor a gente percebe que poucas vezes nas últimas décadas houveram oportunidades tão boas para a gente comprar ativos de qualidade pagando barato por eles. Então esses, pessoal, são os momentos ideais para você reforçar bastante os seus aportes e acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo. Bom, meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, eu peço que você fortaleça o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva e deixe um comentário pra gente aí. Até o próximo vídeo.